Ok. Temos aí a bibliografia, que já falei para vocês desde ontem. Então, assim, ó, nós vamos falar sobre as declarações da igreja sobre o julgamento, sobre o purgatório, sobre o inferno e sobre o juízo final, ok? Cada item desses que a gente vai apresentar vai ter a formulação dogmática doutrinal, a interpretação e as compreensões teológicas atuais, tá bom? Então, assim, pessoal, é, um, nós temos um vasto número de declarações oficiais da Igreja a respeito da fé na ressurreição. Agora, nós temos, né, outros textos, né, também, mas assim, primeiro sobre o juízo particular, sobre o julgamento ou ou juízo particular. Peraí que travou aqui a coisa. Foi. Bom, o que que a igreja fala sobre o juízo particular? O juízo particular ou julgamento acontece logo após a morte. É diferente do juízo universal, porque aqui o juízo particular, obviamente, aplica-se apenas ao indivíduo, tá? Aqui os documentos da igreja que falam e os papas que falam desse juízo particular, né, que nós não vamos ler aqui. Esse DZ, quando vocês verem DZ, é o Denzinger, né? O que é o Denzinger? Dele? O Denzinger é uma coleção, um compilado. Eu tenho ele aqui em PDF. É bom vocês conhecerem. O Denzinger é um compilado, se é que já não conheçam, né? Claro. Dos documentos da igreja. Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui. Então, aqui, pessoal, aqui você tem Hersch Denzinger, né? É o nome do autor, um compêndio, né? de, dos documentos da igreja, dos primeiros documentos da igreja, até os Vaticano II, passando por todos os papas. Então, a coisa, eu não tenho ele impresso, porque é bem caro, eu tenho ele em PDF. Então, quando você vê aqui, dava Denziger 854, então você é o número do parágrafo do compêndio. Então, tem encíclicas da hora, de todos os papas, ó. Aqui já estamos em 1900, século XX, mas temos desde da origem. Então, o Denziger é essa coleção de declarações doutrinárias da igreja, né? É, enfim, ok? É uma obra fundamental que esse alemão compilou e depois outros terminaram, tá? É uma obra fundamental que vocês devem conhecer, obviamente, né, para fazer uma boa teologia, tá bom? Então aqui, ó, só para vocês verem, aqui, ó ele, ó, a capa dele, Denziger, e aqui conta a história, ó, do Heinrich Jalfas Dominicus Denziger, que foi o teólogo católico e autor desse compêndio, né, de declaração de fé e moral da igreja, ok? Então aqui. Então assim, a gente não vai ler os números do Denziger, não. Mas só para dizer que nós tiramos aqui, né, do compêndio Denziger, que é esse documento muito importante que trata de vários aspectos da nossa fé, desde as origens até os dias atuais, ok? Bom, então assim,
voltando à questão do julgamento individual, então, é, não há não há algo intermediário após a morte. Então, aquilo que nós já falávamos ontem, né? Independentemente de falar, e vamos falar hoje também, de céu, inferno e purgatório, todo mundo ressuscita, ok? Então não tem alguma coisa ali entre a morte e a ressurreição, enfim. Então, inclusive nos documentos que nós lemos ontem, nós percebemos isso, né? Então, assim, primeiro que a ressurreição não é, né? Então, enfim, a ressurreição, ela é algo, assim como é algo que abrange a todos, independentemente de como, né, de como eu vivi a minha vida, ok? Bom, então aí, juízo particular, ok? Então, o que que há depois da morte? Ressurreição, felicidade ou não? Ah, então, assim, a gente tem esse juízo particular, também o juízo universal. Então, tem dois enfoques, o julgamento universal. Então, lógico que o nosso foco é antropológico, né? Lógico que que os critérios que a gente vai falar do julgamento do ser humano é diferente, mas todo o cosmo, tudo aquilo é convidado à plenitude da vida. Lembra que nós falávamos ontem? O que que é escatologia? É a plenitude da vida, o já e o ainda não. E toda a criação vai gozar da plenitude da vida em Deus. Não só os seres humanos, também os animais. Como que faz? Todas serão redimidas na glória divina, né? Tudo caminha para a plenitude, ok? Então, assim, não tem uma separação de um período de tempo. Todos e cada um seremos julgados, ok? Todos e cada um, né, seremos julgados, seja universalmente, seja individualmente, né? Então, na tradição teológica, há três razões para a necessidade de julgamento: sanção, recompensa e autoconhecimento. O que que atualmente na teologia se prevalece? Autoconhecimento. Então, o julgamento individual não é para condenação, não é para recompensa, é para autoconhecimento. Isso aqui vai ficar mais evidente um pouquinho adiante, né? São Bernardo, Tomás de Aquino já apontavam para essa questão do autoconhecimento, né? São Bernardo, como os estudos de alguns com referência ao juízo se manifestaram bons, uns certamente sem demora, por sentença própria, pelo peso dos crimes, inicialmente são lançados ao altar, outros, porém, sobem de seu lugar com toda a liberdade de espírito, sem nenhuma dificuldade, as cadeiras para eles preparadas. Santo Tomás, assim como nos corpos a gravidade ou leveza com a qual são levados ao local que lhes correspondem, também as almas chegam ao prêmio, ao castigo pelo mérito ou pelo demérito. Então, autoconhecimento, ok? Então, olha só, compreensões teológicas atuais sobre a questão do julgamento individual, enfim. O ser humano toma consciência de si. Então, assim, por que que, olha só, autoconhecimento prevalece na teologia atual que o julgamento não é sanção e não é recompensa de Deus, é autoconhecimento, tá? Então, na morte, o ser humano toma consciência de si diante de Deus. Então, é um encontro com a misericórdia e com o amor de Deus. Não é balança, não é matemática, não é estatística. De fato, nós vamos avaliar a nossa vida, os nossos atos, a partir do olhar do amor de Deus e da misericórdia de Deus. Então, a escatologia atual, sobretudo do Blank, é uma escatologia que se esforça muito para dizer que Deus não julga.
Não é Deus que nos julgará. Deus não condena. Somos nós, a partir do olhar de Deus, olhamos para a nossa vida e dissemos: acho que não foi tão bem, ou foi muito bom. Acho que eu amei, o amor com que eu amei tem a ver com esse amor com que eu estou experimentando agora face a face. Então, por isso que nós dizemos ontem, né? Jesus amou tanto, 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 com o coração humano, que esse amor está vivo no meio de nós, né? Mais fortes que a morte, nosso curso. Seminário. Itinerário de esperança escatológica. Quem é que vence a morte? Quem é capaz de vencer a morte? E Jesus deixou isso muito claro para nós. O amor é capaz, só o amor. Tudo passa, diz Paulo. Depois Camões poetiza, depois Legião Urbana canta. Tudo passa, só o amor não passa. Sem amor a gente não é nada, né? Sem o amor, a gente. Por isso que escatologia, repito, tem muito mais a ver com a vida atual do que só com a vida após a morte. Porque é aqui que vai entrar o amor, a intensidade com qual nós amamos. E aqui nós vamos encontrar qual que vai ser o nosso parâmetro definitivo para ver se minha vida foi boa ou ruim. O amor de Deus. Então, Deus não condena ninguém. A escatologia atual se esforça um monte para dizer que não é Deus que manda para o inferno, para o purgatório e nem para o céu. Somos nós que fazemos a opção. O ser humano que faz a opção livre de um estado de vida, não de um lugar. Nós vamos falar mais sobre isso hoje. Então, aqui entra a misericórdia de Deus. E quem vai fazer o julgamento é a pessoa a partir do amor de Deus. O parâmetro é o reino de Deus. Lembra? Tive fome, tive sede, estava nu, era estrangeiro, estava preso. É esse o parâmetro, né? É esse o parâmetro. Então, ali, pessoal, acabou o mistério, acabou as máscaras. Ali não tem mais a minha vida dupla, não tem mais nada ali. Acabou. Tudo se torna, é, tudo se torna transparente, né? Tem aquela filósofa feminista, né? A Judith Butler, que ela tem um livro sobre a transparência, né? Narrar-se, narrar-se a si mesmo. E ela fala, né, nesse livro, que é impossível o ser humano ser transparente a si e aos outros. A gente esconde dos outros e de nós mesmos, né? A gente se esconde, não tem como ser transparente. Outro dia eu li um livro, acho que eu tenho até ele ali que eu ganhei, que falava é, que o mínimo que a gente pode ser com as pessoas é transparente. Não, a gente pode tentar ser transparente. Acho que isso é o mínimo mesmo. Mas assim, ser transparente, impossível. Impossível. Nós carregamos um mistério que nós não conhecemos e também as pessoas também carregam um mistério e a gente se surpreende com as pessoas e surpreendemos também negativamente com as pessoas ou positivamente. E aí entra toda a questão da linguagem, né? Como é que a gente conhece o outro? Pela linguagem. Só que a linguagem, a Judith Butler vai falar a importância da linguagem. Só que a linguagem é limitada. Mas aqui acabou. A filosofia da Judith Butler acabou. Aqui. Nós estaremos transparentes diante de Deus. Então, assim, a pessoa que morreu conhecerá a si mesma na presença de Deus e ajudada por Deus, na pessoa de Jesus. E nós vamos julgar a nossa vida a partir dessa presença.
ok? Então, primeiro tópico, juízo, julgamento individual e universal, sobretudo aqui individual. Nós faremos esse julgamento na presença de Deus. Todo mundo vai ressuscitar, ok? Bom, nós vimos ontem a questão que envolve o purgatório nos documentos da igreja, né? Essa doutrina, ela foi bem definida nos concílios de Lyon, de Florença e no concílio de Trento, ok? Como é que a gente pode compreender? O concílio de Lyon afirmou que haverá purificação após a morte para todos os que morreram no amor de Deus. Lógico, a igreja não entra em detalhes científicos e nem é possível. E o Concílio de Florença, século XV, vai confirmar o Concílio de Lyon. Aqui está os números do Denzinger. Ó, DZ, DZ. Não vamos ler. Já ontem nós já lemos bastante, né? Os documentos da igreja sobre a escatologia, tá? Então, o purgatório foi definida como dogma de fé nos concílios de Lyon, Florença e Trento, tá bom? O concílio de Trento reafirmou, né, e disse para usar com maior cautela a descrição ao descrever o purgatório, pois não se pode saber coisa certa sobre isso. Lógico, aqui, no contexto da né, contra-reforma luterana, é óbvio, ok? Ah, o Vaticano II não menciona a doutrina do purgatório, ok? Na Lumen Gentium 51, confirma simplesmente a doutrina dos concílios anteriores, tá? Vamos ver um pouquinho aqui se a gente consegue identificar, porque vale a pena, né? O que diz o Vaticano II, que não fala explicitamente, né, sobre isso. Lumen Gentium 51. Esta venerável fé é da união dos irmãos que já estão na glória celeste, ou que após a morte estão ainda em purificação. Aceita-se a este sagrado concílio com muita piedade e de novo propõe os decretos do Sagrado Concílio Niceno, Florentino e Tridentino. Ok? Então, pessoal, o Vaticano II confirma os decretos sagrados dos concílios Niceno II, Florentino e Tridentino. 167, 165, 166. Ok? Aí. 67, 165, 166. Aqui, ó, tal. Denziger 302, ó. Denziger 693. Ok? A importância do documento que eu falei para vocês, do compêndio. Com muita piedade e de novo propõe os decretos. Ao mesmo tempo, com solicitude pastoral, exorta aqueles a quem diz respeito a se esforçarem por desterrar ou corrigir os abusos, excessos ou defeitos que porventura tenha surgido aqui ou além. E a tudo restaurem para a maior glória de Cristo e de Deus. Vocês estão compartilhando a tela do documento, né, Mário, né, Marcial? Sim, Ótimo, obrigado. Só para ver se você estava acordado mesmo, que parece que você está meio que querendo dormir. não, tá tranquila, pode arrochar aí. Então, aí o que o Vaticano II diz sobre o purgatório? Bem diretamente, né? De maneira bem direta. Bom, depois um documento da Congregação para a Doutrina da Fé de 79 fala de algumas questões referentes à escatologia. Tá onde? Ó, lá no Denziger, número 4650 a 4659. No número 7, esse documento diz: Ela, a igreja,
crê existir para os eleitos uma eventual purificação prévia à visão de Deus, a qual, no entanto, é absolutamente distinta da pena dos condenados. É uma purificação que não é ainda condenação, né? Bom, então assim, ó, dogmaticamente, pessoal, nunca foi definido que o purgatório era um lugar de fogo e tortura, essas coisas. Nunca se declarou a duração, o tempo de purificação, ok? Isso dogmaticamente. Como é que a gente pode compreender o purgatório atualmente? Uma teologia mais arejada, sem fazer pastoral do medo, enfim. Como é que a gente pode compreender? Como um convite à conversão ainda após a morte. É? Então, o purgatório pode ser entendido como um último convite de Deus. A pessoa viu, olhou a sua vida. Juiz, ó. Pessoal, uma coisa, é. Não vou dizer em tempo, porque ali já não existe mais tempo e espaço. Mas antes dos novíssimos, céu, inferno e purgatório, tem o juízo, a ressurreição. Ah, ok? Primeiro tem a pessoa consciente do que ela fez de bom ou ruim. Depois do juízo tem, enfim. Então você viu que o que você fez não estava muito de acordo com o amor de Deus. Então, é como Deus ainda dá mais uma chance para ti, para mim, tá bom? É, de se converter, de fazer esse processo. Então é como que Deus dizendo, Deus nunca desistindo de nós. Deus quer a plenitude da humanidade, da vida, do cosmos. Eu vim para que todos tenham vida e vida plena. Então, assim, vai que você ficou devendo alguma coisa, você pode ainda alcançar esse amor divino, com a ajuda de Deus. Pessoal, para nós católicos, cristãos, não estou dizendo no sentido triunfalista, a gente não faz nada sozinho, ok? Doutrina do karma você faz meio que sozinho. Nós não fazemos nada sozinhos. Então, o purgatório, na teologia atual, eu não, é uma compreensão um pouco mais arejada, ok? Uma questão um pouco mais arejada, ou seja, desse processo de conversão, e que não dá para saber quanto tempo, e aí, sobretudo, o que que entra ali? Lógico, nós não sabemos, né? O que que costumeiramente, não sei a experiência que vocês têm aí, né? Mas aqui isso é muito evidente, né? O que que vocês têm aí? A oração, né? A oração da nossa parte para. E você tem grupos mais exagerados, é óbvio, né? Então, quantas almas vão tirar do purgatório? Então, isso está presente na Contra-Reforma Luterana. Então, a gente sabe que incompreensões não faltaram, né? Agora, assim, é um dogma, né? Agora, na linguagem do Juan Luís II, pode ser um dogma que liberta e não um dogma que aprisiona. Então, é esse processo, né? É, qual que é a crítica que se faz sobre o purgatório, sobretudo de outras. O purgatório não está claramente na Bíblia, assim, né? Enfim. Então, é uma questão muito complexa, né? Essa questão que envolve esse tema do purgatório, tá? É uma questão muito complexa, né? Que envolve é, o purgatório após o nosso juízo, ok?
Então, assim, aqui a gente não quer falar com todo respeito, do horizonte medieval de purgatório. Então, nos encontramos com Deus e vimos que a nossa vida não correspondeu tanto. Deus está disposto a ainda não desistir da gente, né? A me perdoar. Agora, lógico, pessoal, só a graça não basta, né? A graça tem que vir acompanhada de responsabilidade. Que adianta eu matar uma pessoa por semana, aí por, sei lá, toda vez que eu mato alguém, eu vou me confesso, aí matei a trilionésima, milionésima vítima, e aí fui, confessei, morri no outro dia e vou pro céu. Vamos brincar assim, né? E você sabe, enfim, então assim, seria muita a ingenuidade minha, né? Quer dizer, o sacramento, né? Por isso que ele tem também esse tema, esse título mais arejado da reconciliação. Então, um processo de conversão, óbvio, perdão de Deus, ele é ilimitado. Agora, a gente se coloca num processo de reconciliação. Então, se eu fiz mal para alguém, fiz mal pro Maciel, então faz parte do processo de perdão. Não é que Deus coloca limites, não é isso. Mas faz parte do processo de perdão. Eu pedi desculpas pro Marcelo. Falei, olha, Marcelo, aquele dia não foi legal, não foi bem. Eu me equivoquei, ou enfim. Então, processo de retomar as relações. Então, o Marcelo não quer mais falar comigo, tá bravo comigo. Então, tenho que reconstruir essa relação. O pecado não é só a compreensão do pecado, obviamente, contra infringir as leis de Deus. Então aí eu vou no padre, nada contra, óbvio. Então, pecado contra Deus tá bom, pedir perdão, pronto. Daí eu fico mais tranquilo, né? Agora, pecado tem uma dimensão horizontal, vertical, e não dá pra chegar a Deus sem o outro. E quando eu faço mal pro outro, faço mal para, enfim. Então, quer dizer, eu tenho que reconstruir aquela relação. Mesmo que o Maciel ainda fique desconfiado, não goste mais tanto de mim, não confie mais como ele confiava, eu tenho que provar para ele que eu não sou aquele erro que eu cometi e que as pessoas erram e que eu estou disposto a não cometer mais. Então, processo de conversão e só para fazer uma analogia que aqui também não é diferente. Então, é muito cômodo, né? A gente faz. Agora, pessoal, lembre-se, aqui não estamos falando mais de Cronos, ok? Não tem mais tempo e espaço. Por isso que céu, inferno e purgatório não são lugares, ok? São estado de vida, tá? A gente vai falar sobre isso várias vezes. Bom, então assim, Deus oferece essa graça, né? E aí pode ser que ainda exija conversão. E aí o ser humano tem que fazer um caminho, né? Tem que fazer um caminho. Esse caminho é chamado de purgatório. Talvez o nome não seja tão bom, mas não sou eu que vou mudá-lo nessa altura do campeonato. Bom, como compreender? Na morte só existe o agora, o eterno. Não existe o ontem nem o amanhã, né? Tempo e espaço não existem, repito. E aí então coincidem a nossa autoconsciência, a ressurreição, a conversão do ser humano. Tudo isso está ligado a Deus que é amor. Aí na morte não precisa mais de teologia, porque a gente já sabe quem é Deus, não precisa mais de fé. Podemos ter certeza, lembra do discurso do Cardeal ontem, do filme Conclave? Podemos ter certeza absoluta de tudo, e aí agora não tem mais margem de erro, nem para dois percentuais para cima e para baixo. Aqui não tem mais margem de erro, ok? Não tem mais margem de erro. Bom, e aí então, antes da gente parar um pouquinho, vamos falar do inferno. Vamos falar do inferno. Bom, também aí em vários números do Denzinger, de vários documentos, a igreja declara a existência do inferno, né? Agora, quem tá lá, etc., a gente não sabe, né? Também se rejeita a ideia de que alguém possa se libertar do inferno. Enfim,
Então, assim, não sabemos, né? Francisco diz, né? Se o inferno existe, está vazio. E aí os grupos mais conservadores ficaram bastante bravos porque ele estava indo contra uma doutrina da igreja, né? Mas ele queria falar da misericórdia de Deus, né? Porque Deus, né, faz de tudo para que não chegue a esse momento, né? E qual que é a pena do inferno? A pena é a distância de Deus, que não tem pena maior que essa. Então, enfim, até em, em alguma entrevista que o Papa Francisco deu, se eu não me engano, para aquele Eugênio Scalfari, tô tentando de achar aqui, em um encontro privado, ele falou, até questionou se de fato o inferno existiria, né? Se de fato. Mas ele diz: olha, eu gosto de pensar que o inferno tá vazio, Papa Francisco. E ele mesmo diz: olha, ninguém te manda para o inferno. Se fores, é porque deseja, ok? Ninguém te envia para o inferno. Se fores, é porque deseja. Então, assim como enfim, a mesma dinâmica aqui, né? Esse estado de vida após a morte, após a ressurreição. Não tem como dar informações antecipadas, o que vai acontecer lá, né? Não dá para dar informações antecipadas. E o que é o inferno, pessoal? É a recusa ao amor de Deus total. O ser humano ressuscitado, ele pode recusar o amor de Deus, né? O ser humano pode não querer uma relação com Deus. Então o Papa Francisco diz: só quem está no inferno é o demônio, porque o demônio ele recusou uma, uma amizade com Deus. Então o Papa Francisco diz: se tem alguém no inferno, é só o demônio, só o diabo, porque o diabo não quis ser amigo de Deus, não é? Então, pessoal, o que é o inferno? É um estado de vida em que a gente recusa a amizade com Deus. Afasta-se de Deus. Deus não condena ninguém nem para o céu, nem para o inferno, nem para o purgatório. Ok? A mesma liberdade humana de hoje vai ser a do nosso juízo também. O ser humano pode fazer essa opção de rejeitar Deus. Quando se faz essa opção de rejeitar Deus, nós falamos que é um estado de vida infernal, né? No momento, no ápice da sua liberdade, o ser humano expressar a sua negação total, né? Enfim, torna-se prisioneiro das suas próprias fraquezas, né? Enfim, então aqui alguns pensamentos de alguns teólogos, né? Que é o inferno? É o distanciamento de Deus, não a condenação de Deus. E pessoal, por que a escatologia atual, com grandes teólogos, chegam a essa afirmação? Na dinâmica da revelação. Gente, Jesus disse que não condena ninguém. Jesus revela a Deus. Jesus condenou alguém na sua vida? Como é que eu sei quem é Deus? Eu olho para Jesus. Jesus condenou alguém? Não, vá, eu não te condeno. Então, nós não vamos encontrar com Deus diferente daquele que Jesus nos mostrou, nos revelou.
Por isso que a gente afirma que não é Deus que condena, porque Jesus revelou um Deus que não condena ninguém. Jesus revelou um Deus que, se a pessoa chegou para trabalhar às 10 da manhã, às 11, meio-dia, às 4, ele recebeu o mesmo salário. E aí, como é que fica? Então, eu também fico pensando que nós não temos nenhuma barganha com Deus. Se quisermos fazer, podemos fazer, não vamos ter nenhum privilégio, nada, zero. Às vezes a gente vê. é, Olha, se eu fizer isso, se eu fizer, se eu acordar 4 horas da manhã para fazer a novena, não sei a quaresma, não sei das quantas, de São Miguel, aí, tá. Não, não me garante nada. Lembre-se, né? Aqui fazendo uma interpretação longe de ser exegética, estamos na quaresma, que estamos falando, esqueça de exegese, Rafael não está presente, então posso falar essas heresias. Quem prometeu que se ajoelhasse e ia dar algo em troca, não foi Jesus, foi Satanás. Jesus não prometeu nada para ninguém. Quem disse assim, olha, se você me seguir e ajoelhar, eu te dou um monte de coisa em troca, tá lá né, nos textos que abrem a quaresma. E não foi Jesus. Então, aqui, em toda a nossa vida está em jogo a nossa liberdade, também na morte. Então, o ser humano pode fazer essa opção. Pois bem, e sobre o juízo final, né? O que que a igreja diz? A igreja diz que esse juízo está ligado com a segunda vinda de Jesus, ou com o nosso encontro com ele. Lembra que nós falamos ontem de parousia. Então, o juízo final tem a ver com quando Jesus voltará, né? Quem vai realizar esse juízo? O Filho, né? O Filho. Agora, pessoal, o que que a gente tem que ter presente? Tanto que a igreja fala sobre o juízo universal, o que a igreja fala sobre o juízo particular, o que a igreja fala sobre a ressurreição, sobre o céu, o inferno e o purgatório, a igreja é muito discreta em como isso vai ser realizado, ok? A igreja é muito discreta como isso vai ser realizado. E aí deixa a imaginação para outros tantos fazerem pastoral do medo, né? É, e aí dizendo como é que vai ser e como é que vai estar a temperatura do inferno, etc. Ok? Pois bem, formulem as questões para, né, durante o nosso café. E aí, 10h40, 15 minutos, voltamos 5 para as 11. Pode ser?